Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bom dia, bem-vindos a mais um Bom Dia com Propósito. Prazer enorme estar aqui com você nesta quarta-feira, iniciando o dia conectado com Deus. Que alegria saber que você está aqui também disposto a aprender tudo aquilo que nós temos compartilhado de conhecimento, de palavras de bênçãos e de sabedoria. Essa semana nós estamos falando sobre um assunto importantíssimo e indispensável para a nossa vida, que é o jejum. Falamos já em outras situações, em outras datas, né? Falamos sobre oração, falamos sobre o poder das nossas palavras, falamos sobre os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados. Semana passada eu comentei bastante sobre isso. E essa semana eu quero esclarecer as suas dúvidas. Então, se você tem dúvidas sobre o jejum que ainda não foi esclarecido e que nós ainda não falamos, comenta aqui embaixo que eu quero ajudar você a mergulhar aí nesse universo do mundo espiritual, que é esse universo de conexão com Deus. Porque o jejum, ele visa isso, ele visa de uma forma principal, né? Claro que tem vários outros propósitos que você pode incluir no jejum, mas o propósito central é se aproximar de Deus. Hoje eu quero mostrar para vocês, esclarecer, né? Compartilhar com você 10 motivos, tirar 10 motivos importantíssimos para você começar a jejuar hoje mesmo, se você puder, se você estiver dentro dos critérios que nós já explicamos aqui, os critérios de saúde física, tá? Não podemos negligenciar nossa saúde em prol de fazer jejum e sermos negligentes com o nosso corpo. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Nós devemos cuidar do nosso corpo físico, sim. Olha, desses 10 motivos que eu vou aqui trazer para vocês, 5 são motivos cientificamente comprovados e os outros 5 motivos nós encontramos na Bíblia. Nós vamos dar aí uma passadinha rápida por cada um desses textos que vai trazendo aí respaldo, que vai embasando aquilo que nós vamos falar essa manhã. Então já quero convidar você, se puder pegar sua Bíblia aí ou abrir sua Bíblia online, para nós estarmos lendo, tá bom? O primeiro texto que nós vamos ler está no livro de Esther. Esther, um livro que nós meditamos já aqui, tivemos devocional só sobre a vida de Esther, incrível, está imperdível, está aqui no canal também, você pode dar uma passadinha depois para ir lá assistir. Esther capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 16. E o que nós vamos entender? O primeiro motivo para você jejuar, um motivo muito importante, que é para você mudar a uma decisão humana. Eu vou contar até um testemunho meu, pessoal, que eu vivi mesmo, para aumentar a sua fé e aí a sua vontade de jejuar, né? Nós sabemos que é desafiador, é mortificar a nossa carne, né? É uma batalha contra nós mesmos, mas é plenamente possível. Nosso próprio Jesus jejuou bastante e nos deixou isso como exemplo. Jejuou para iniciar o seu ministério. Ele fez aí um jejum de 40 dias, uma palavra que nós vamos ler hoje também. Se você encontrou Esther 4,16, vamos ler que diz: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Uma pausa aqui para explicar esse primeiro motivo que é muito importante. Como assim, Ellen, jejuar para mudar uma decisão humana? Se você conhece a história de Esther, certamente você sabe que a essa altura do campeonato, desse texto que a gente leu, eles estavam enfrentando ali um desafio, que era a própria morte em si. Porque havia um decreto real, uma lei assinada pelo rei da época, rei Assuero. E ele havia assinado esse decreto, decretando a morte de todos os judeus. Lembrando que o rei não sabia que a sua esposa, sua mulher ali, a Esther, Radassa, na verdade, nome judeu, o nome dela de judia era Radassa. E o nome babilônico era Esther. E o que acontece? O rei não sabia e assinou esse decreto, então decretando a morte de todos os judeus. Na iminência disso acontecer, visando proteger o seu povo, colocar aí em prática o seu poderio que lhe foi dado, a oportunidade que Deus lhe concedeu de se tornar rainha, então Esther resolveu ir falar com o rei, mas, porém, todavia, entretanto, havia um decreto assinado de que ninguém poderia comparecer à presença do rei sem ser convidado, e esse decreto se aplicava para a sua mulher também, a princesa, que no caso, rainha Esther, na verdade. Então, o que acontece? Ela resolveu ir falar com o rei sobre esse decreto que ela ficou sabendo posteriormente, depois de assinado. Mas ela corria o risco de morrer, por isso que ela diz, olha, se tiver de morrer, eu morrerei. Mas eu peço a ajuda de vocês para nós fazermos um jejum em comunhão. Lembra que nós já falamos aqui nas nossas lives de ontem, ou antes de ontem? Eu falei sobre esse jejum em comunhão. Eu em comum acordo com outra pessoa, outras pessoas, um grupo de pessoas, jejuamos por um mesmo propósito, para que Deus receba o nosso jejum, para que Deus receba o nosso sacrifício em prol daquilo que nós estamos precisando, aquele propósito que nós colocamos diante de Deus.
Então fica aqui o motivo número 1 para você jejuar. Quando você precisar que uma decisão humana seja modificada, porque só Deus conhece o coração do homem e só Ele pode transformar os corações, pode amolecer um coração endurecido, vamos dizer assim. Eu vou contar o testemunho para você e aí fica a seu critério crer ou não crer. Recentemente, não tem muito tempo, eu entrei com ação judicial, eu atuo como advogada, se você não sabe, e eu entrei com ação judicial para uma conhecida e ali ela me pediu um favor e nós entramos com essa ação, né? O objetivo, claro, benefício para ela é uma questão de, não só necessidade, mas uma questão de direito, uma questão legal, que ela tinha respaldo legal para exigir o pagamento daquele direito. E aí, quando saiu a primeira decisão do juiz, porque durante o processo acontecem várias decisões até ser proferida aí a sentença, saiu então o que a gente chama de despacho, né? Mas o despacho na área jurídica é uma decisão do juiz ali no meio do processo. E esse despacho foi totalmente contrário, ele faz essa decisão, ela foi totalmente, assim, bombardeou aquilo que nós havíamos pedido, solicitado para o juiz no pedido inicial, né, ali ao dar entrada no processo. E aí, a gente foi pego de surpresa, foi um choque, foi bizarro a decisão do juiz, foi, assim, meio contraditório até ao que a lei diz. Então, nós começamos a ficar preocupados, porque a finalidade do processo era outra e o juiz estava tomando um destino totalmente diferente, totalmente contrário. E de imediato, eu, conhecendo toda a história dela, tudo que envolvia ali aquele direito que nós estávamos pedindo, eu imediatamente consegui identificar como uma batalha espiritual. Inclusive, vai ter um dia aqui dos nossos devocionais sobre jejum que nós vamos falar só sobre essa questão de batalha espiritual, que acontece no mundo espiritual quando eu jejuo. E aí eu peguei, tendo intimidade com ela, sabendo que ela também é uma mulher de fé, sabendo também que ela é uma pessoa, né, que crê, eu convidei ela, falei, vamos fazer uma oração e, se você quiser, nós podemos fazer um jejum nesse propósito, em prol disso, dessa causa. Apresentamos também outras causas e fizemos esse jejum de comunhão, que eu chamo. Eu não costumo fazer isso com todos os meus clientes, tá? Então não se assuste, não é uma coisa que eu fico no escritório convocando meus clientes para jejuar pela causa deles. Claro que não, respeito a fé de todo mundo, né, as suas crenças. E se eu não tenho intimidade sobre a vida pessoal das pessoas, eu não vou ficar propondo essas coisas, né, esses desafios. Mas para ela não soou como nada estranho, pelo contrário, ela se sentiu acolhida, abraçada, viu o meu interesse não só profissional, mas o meu interesse pessoal de resolver o problema dela, de trazer aí uma solução. Nós jejuamos juntas. Dias depois nós já tivemos uma resposta, aí, uma nova decisão do juiz, totalmente assim, totalmente legal, totalmente a favor daquilo que nós estávamos pedindo, totalmente ética, totalmente profissional. Parece assim, eu até falei pra ela, quando eu li a decisão, expliquei pra ela o que se tratava, ela disse, nossa, eu achei que nem era mais o mesmo juiz, achei que tinha mudado, porque a forma de falar está totalmente diferente. Então nós conseguimos ver na prática o mover de Deus no mundo espiritual. E isso aqui só é para quem crê. Eu quero crer que se você está nesse canal, se está me assistindo, está acompanhando, está aprendendo, é porque você crê. Então, a resposta veio e eu fiquei assim tão maravilhada. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Nós devemos fazer isso com mais vezes, né? Não para que os nossos caprichos sejam satisfeitos, mas que nós possamos ter essa sensibilidade de ver, de enxergar que algo espiritual está por trás daquilo, que nós precisamos combater esse algo com oração e com jejum, é claro. Quero passar agora para o motivo 2, já li com você aqui, Esther, e o motivo do jejum é jejuar para mudar uma decisão humana, que foi o que nós obtivemos êxito com o nosso empenho aí, né, e se humilhar diante de Deus, que o jejum, ele é isso, ele é eu me humilho diante de Deus. O segundo ponto é aproximar-se de Deus, e aí eu quero citar 2 exemplos que são bem parecidos para você. Que é o exemplo de Moisés, que nós já aprendemos aqui esses dias, que jejuou porque foi passar um momento a sós com Deus, um momento de escrever as tábuas dos 10 mandamentos, um momento de 40 dias sem pão, sem água, e ali total rendição diante de Deus. Então, para se aproximar de Deus, eu jejuo para ficar mais em conexão com Deus, para ficar mais espiritualizada. Ellen, para provar para alguém alguma coisa? Não, mas para me sentir melhor, para sentir a paz do Espírito Santo, a paz que excede todo o entendimento. Esse é um dos motivos também, que você pode anotar aí, esse um ponto que eu preciso jejuar, porque eu preciso me conectar com Deus. Estou com uma dificuldade de concentrar para orar, estou com dificuldade para ler minha Bíblia, estou com dificuldade de falar de Deus para outras pessoas, eu fico nervosa, enfim, algo que você sente que está te impedindo de ficar na plena conexão, no encorajamento do Espírito. Então, jejume, que vai te fazer muito bem. Inclusive, ontem nós ensinamos o beabá do jejum, então peço que você volte na live de hoje se você não assistiu, porque nós tiramos várias dúvidas das pessoas que têm desafio. Tipo, já tentei jejuar várias vezes na minha vida, nunca consegui. Vai lá na live de ontem que você vai aprender, tá bom?
Motivo número 3, tô pegando aqui na minha colinha, que eu anotei, é para se humilhar em arrependimento. Aonde que eu encontro respaldo para isso? Esse é o segundo que eu acabei de falar, para se aproximar de Deus. Falei de Moisés e falei de Jesus. Mas mais pra frente eu vou falar também, repetindo esse de Jesus, e vou ler com você, tá? Mas agora vamos para o motivo 3, que é Joel 2. Joel capítulo 2, você encontra já no final do Antigo Testamento, onde Deus está falando sobre os fins dos tempos e está chamando o seu povo para o arrependimento. Ele está falando de um tempo muito sombrio, um tempo que o povo estava muito rebelde, um tempo que o povo não estava totalmente com o coração entregue ao Senhor, um tempo que o povo estava fraco na fé, digamos assim, né? E aí, a partir do versículo 12 de Joel 2, ele diz: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vossas vestes. Voltem-se para o Senhor, seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo. Nós vamos lá para o versículo 15, que diz: toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Aqui já está falando de reunião de comunhão, jejum e comunhão, todos reunidos por um mesmo propósito, que é o motivo número 3 que eu estou falando para você aqui: arrependimento, expressar para Deus, rasgar o meu coração diante de Deus, demonstrando arrependimento. Sabe que a semana passada nós falamos a semana inteira sobre os erros, pecados, diferença entre remorso e arrependimento. Tá tudo salvo aqui no canal para você dar uma passadinha depois lá, assistir os vídeos e ser edificado. Mas o que nós estamos falando aqui hoje, nesse momento, complementa aquilo que nós falamos na semana passada. Porque se eu cometi um pecado, se eu cometi um erro, se eu cometi uma falha, algo assim que eu sei que causou prejuízo a terceiros, às vezes causou prejuízo a muitas pessoas. Então é necessário que eu faça esse jejum de arrependimento, demonstrando para Deus a minha total devoção, o meu total arrependimento. Demonstrando que em mim não há remorso, mas arrependimento, pleno coração, de coração aberto, eu me rasgo diante de Deus através do jejum. Motivo número 3 para você jejuar. Agora vamos falar do motivo número 4, antes de você começar um propósito na sua vida. Lembra que a gente passou uma semana inteira falando aqui no canal sobre propósito, sobre missão de vida, sobre aquilo que Deus tem para mim. Eu sei que eu vim para essa terra para cumprir uma missão e eu estou investigando aí, Deus está me dando pistas para eu descobrir essa missão. E nada mais interessante, nada mais inteligente do que você proclamar um jejum, ou vários jejuns, ou uma campanha de jejum, para você poder entender a sua missão, o seu propósito de vida, aquilo que Deus tem para você. Temos aí propósitos gerais e estamos unidos por propósitos gerais. Explicamos a semana inteira falando sobre propósito, missão, chamado. Dá uma passadinha lá, tem playlist aqui salva no canal. Porque aí quando eu tenho esse chamado, esse propósito, eu tenho essa noção de que algo especial Deus tem reservado para mim, dele tem reservado para cada um de nós. Aliás, ninguém escapa dessa missão individual, dessa missão personalizada. Eu preciso jejuar para isso. E aonde que eu encontro respaldo bíblico para isso, Ellen? Está em Atos 13, 2. Eu quero ler com você rapidamente. Atos, aqui no Novo Testamento, capítulo 13, versículo 2, vai falar da missão de Paulo, na verdade, que ainda era Saulo e Barnabé. O que vem dizer aqui? Versículo 2: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Quem que impôs as mãos? Os outros apóstolos, aqui a igreja de Antioquia. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, e Deus deu essa instrução. Primeiro eles oraram e jejuaram, e Deus disse: olha, enviem Saulo e Barnabé para essa missão que eu tenho para eles. Ou seja, houve primeiro uma preparação. Você pode ver que o jejum ele é sempre, quase sempre, na maioria das vezes, uma preparação para alguma coisa muito importante, algo muito relevante. Por exemplo, Esther jejuou junto com o seu povo em preparação para ir se encontrar com o rei e ter aquele diálogo que faria com que o decreto decretando a morte dos judeus fosse cancelado. Então você consegue perceber que tem aí uma preparação aqui da mesma forma. Preparação para cumprir a missão, para enviar Paulo, para enviar Barnabé. Teve aqui um jejum presente, e o jejum de comunhão, jejum várias pessoas por um mesmo propósito. Motivo número 5 está em Mateus 17, 21, que Jesus vai falar o seguinte. Eu deixei aqui já reservado, Mateus 17, 21. Quem estiver anotando aí, depois pode colocar aqui nos comentários à disposição de quem quiser anotar depois, tá? Mateus 17, 21, que vai dizer... Vou ler com você aqui agora, tinha perdido. Que vai dizer: mas esta espécie, ou essa casta de demônios, ou esse grupo aí, só sai pela oração e pelo jejum. O que estava acontecendo aqui? Um menino endemoniado chegou diante dos discípulos de Jesus e eles tentaram expulsar.
E não tiveram sucesso. Depois Jesus chega e expulsa o demônio, consegue repreender, né? Expulsar essa opressão da vida dessa criança, desse menino. Aí o pai do menino pergunta a Jesus, eu trouxe para os seus discípulos e eles não conseguiram expulsar. Por quê? Ou seja, nesse momento Jesus não responde, tipo, eles não tiveram fé suficiente. Não, Jesus não fala nada sobre fé. Ele fala especificamente sobre o jejum e a oração. Ele fala assim, essa espécie aí, porque tem várias espécies, essa espécie de demônio não sai com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Ou seja, precisa estar revestido de jejum e precisa estar revestido de oração. Por isso, nós sabemos que há certos males na nossa vida, na nossa casa, enfim, que nós vamos enfrentar durante a nossa vida, que nós precisamos estar em jejum, estar coberto sobre esse manto de quebrantamento que é o jejum. Ele traz isso para a nossa vida, esse quebrantamento, essa humilhação. Então, motivo número 5, citei para você todos os motivos bíblicos, que o último é esse, o mal que eu preciso expulsar, eu preciso vencer, como disse Jesus, com o jejum e com a oração. Agora eu vou te falar os 5 motivos que tem base científica. Eu te falei primeiro os 5 motivos que tem base bíblica, né? Nós lemos aí vários textos. Os motivos que tem base científica é porque melhora a concentração e a criatividade. O jejum, sim, ele traz esse poder sobre o seu cérebro, essa capacidade de foco, de concentração. Traz aí, melhora a sua memória, melhora a sua autoestima, você se sente melhor emocionalmente. Olha, eu passei um processo muito delicado na minha vida, em que eu estava com essa dificuldade de autocontrole. Em razão de problemas do passado, em razão de experiências negativas no passado, fui desenvolvendo, fui ficando em estado de alerta constante, uma irritabilidade horrorosa e uma impaciência que era além do normal. Nós sabemos que pessoas que têm personalidade colérica, pessoas que têm algumas características específicas de liderança, nós sabemos que essas pessoas tendem a ser umas pessoas mais aceleradas e menos pacientes. Mas quando você percebe que está excedendo o limite, está fugindo da normalidade, você percebe que tem algo errado. E eu consegui vencer isso, entre outras ferramentas que utilizei, claro, mas o jejum foi uma das ferramentas principais. Então fica aqui a minha recomendação para você que está tendo dificuldade de ter autocontrole, que está com problema para vencer um vício. Eu vi um testemunho esse dia, eu vi um depoimento de uma pessoa que disse que conseguiu vencer o vício no cigarro, não conseguia, era fumante há 10 anos e através do jejum, fez aí alguns dias de jejum, né? Não sei se em sequência, mas fez o jejum e conseguiu se desprender do cigarro, conseguiu vencer isso. Então assim, é para quem crê. Quem não crê não vai fazer, com certeza. E eu sei que você crê, porque senão você não estaria aqui aprendendo, né? O motivo número 3, melhora a memória, já falei. O motivo número 4, ajuda na renovação celular. Tem base científica para isso, a ciência já comprova. Ou seja, renovação celular. O que é isso, velho? Isso vai te ajudar a viver mais. Se as minhas células velhas, vamos dizer assim, se renovam através do jejum, eu vou viver um pouco mais, a gente trazer aí longevidade. O último motivo, inibe a inflamação e o estresse. Ou seja, às vezes nosso corpo está inflamado de tanta besteira que a gente ingere, né? É alto índice de açúcar, de gordura, de embutidos, de processados, de fast food, de tantas outras coisas, de refrigerante, de tantas outras coisas, tantos outros males que traz, aí que prejudicam o nosso corpo. Tem aí a questão também da radiação, de uma certa forma, né? Essas luzes que a gente fica exposto o tempo todo, das telas, entre outras coisas. Então, quando eu faço jejum, eu desintoxico meu corpo, eu consigo desinflamar ele de uma certa forma. O seu corpo agradece. Então, só tem benefício. Raramente vai ter uma contraindicação contra o jejum. Só se a pessoa, como eu já falei, tem um problema de saúde e ela está impedida pelo médico de fazer algum tipo de extravagância nesse sentido. Aí, né, não é legal, não é bíblico, não é inteligente, não é prudente você fazer o jejum. Não sendo, faça o seu jejum e depois volte aqui para contar como você se sentiu, como foi a sua experiência, que eu vou amar saber, tá bom? Vamos orar nesse momento, feche os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso que está no céu, em nome de Jesus, teu Filho, mais uma vez nós estamos reunidos em oração para louvar o Senhor e reconhecer que sem Ti nada somos. Pai, perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas, apaga as nossas transgressões. Meu Deus Todo-Poderoso, ouça a nossa oração nesse momento. Visite todos quantos nos ouvem, aonde essa pessoa estiver, qualquer horário que ela estiver nos assistindo, nos ouvindo. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Meu Deus, que mais do que esses 10 motivos para jejuar, que nós expomos aqui, que nós trouxemos para nosso aprendizado, que essa pessoa que está me ouvindo, meu Pai, tenha sede de Deus, do Deus vivo, sede de conexão com o Pai, sede de proximidade com Deus, sede de uma experiência mais profunda. E se ela tem tido pouca força, e se ela tem andado desanimada, eu peço que o Espírito Santo visite essa pessoa nesse momento, encoraje, aumenta a sua fé, vivifica a sua esperança no Senhor, que essa pessoa seja
uma nova criatura em Cristo, totalmente revigorado, fortalecido, conectado com Deus todos os dias. Em nome de Jesus, nos dá um dia abençoado. Toma-nos pelas tuas mãos, segura nas nossas mãos, nos fortalece, nos ajuda a vencer as batalhas e os desafios do dia. Seja, Senhor, nosso condutor, guia da nossa vida. A nossa vida está nas tuas mãos e nós te pedimos, recebe a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida de uma forma especial. Eu espero você aqui amanhã para nós continuarmos aprendendo sobre jejum às 6:01 da manhã.